E hoje a gente começa mais um programa, oferecimento aí, Caldevol, agradecendo os outros parceiros. Drogaria Farmaleira, League, Grupo Santana, o S que faz parte do seu lar, Império Óptico, Telcity e Teotônio Ordinário. Eu sou o Siri. Eu, Selma, e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje estamos com uma figura excepcional, Claudemir Calixto. Minha gente, eu vou ter que ler porque a biografia do homem é grande, viu? Claudemir é comunicador, é poeta e é editor. Atua na comunicação desde 99. Rapaz, eu não conheço você nesse então. Com passagem em diversas rádios comunitárias, como a Progresso, Liberdade, Teotônio FM, Imprime FM, tanto em Arapiraca quanto em Teotônio Vilela. No jornalismo, trabalhou como repórter e redator do 7 Segundos, NN1, integrante em Sicom, Novo Nordeste. Cobriu variedades e política, que é apaixonado também, mas hoje a gente vai falar só de literatura. Na área da infância e juventude, ele é conselheiro tutelar desde 2024, com várias eleições. Na literatura e no cinema, iniciou sua trajetória ainda na escola, já tem sua paixão, né? E em 2015 ele criou o Paiol, que a gente vai comentar muito hoje sobre o Paiol, e o Cana Filmes, onde ele atuou em curtas metragens e fortalecendo a cena cultural regional. Claudemir, tô sem fôlego aqui. Que biografia, meu amigo. Que prazer estar aqui com você. Mas nos fale então um pouco mais dessa sua grande história na área literária de Teotônio Vilela. Estamos aí, né? Eu acho que vocês aqui me fazem perceber isso, né? É, Antes de começar, deixa eu só entregar isso aqui para vocês, que é um mimo aqui da gente. Ah, Por favor, entrega para o obrigada. Rafael. Galera, o Rafael que ele chama é o Rian, viu? Eu chamo de Rafael, mas é o Rian, Nossa. enfim, que também é Pablo, né? Então, Deixa eu colocar aqui. eu comecei a escrever desde 99, né? Como você falou, né? Eu estudava ainda no Na época da UEL, escola, na né? época da escola. E aí a gente tem ainda uma compreensão de que o poeta ele era uma pessoa assim irreal, né? Você não tinha pessoas, não conhecia pessoas que escreviam. E aí eu conheci o Milton, né? Que foi o primeiro poeta de mesmo, eu digo o primeiro poeta de mesmo que eu tive acesso. É, E aí eu comecei a ter curiosidade, né? Pela escrita, acho que era uma forma assim também de me expressar, né? E depois eu conheci o Marlon, né? O Marlon ele é mais, já era mais ativista, né? E a partir daí, eu acho que aí depois de um tempo a gente criou, né, uma movimentação com esses alunos que saíram lá da escola, Aurélio, Pedro Joaquim, e a gente criou um movimento desses alunos que gostavam de escrever, a gente se reunia nas praças, né, saía para tomar, alguns já tomavam uma cerveja, outros tomavam uma refrigerante, enfim. E a gente escrevia, e a gente declamava os poemas, né, trocava ideias sobre os textos, e começamos a fazer saraus literários, junto com esses professores. Depois disso foi que a gente teve a ideia de criar uma espécie de coletivo, né? E nasce, se você for, a pessoa que está assistindo a gente, pode ver esses detalhes num documentário que a gente tem no canal da Cana Filmes, que é Paiol Arte Independente de Antônio Vilela. A gente criou o GCI, que era Grupo Cultural Independente, e eu que dei o nome, eu tenho uma função, é sempre dar o nome das coisas. E depois, e o GCI tinha aí, eu acho que uns 20 integrantes, né? Todos jovens, né? Você queria mudar o mundo, né? Então a gente não mudou através do rock, mas a gente ia mudar através da literatura, enfim. E o GCI, ele deu uma pausa, assim, né? Dali saíram poucas pessoas que realmente ficaram nessa coisa de produzir mesmo, de escrever. Eu digo que naquela época era mais um ativista do que mesmo um escritor, do que mesmo alguém que estava preocupado com a minha escrita, né? Com o meu texto literário, poético, enfim. Escrevia mais em prosa, com mais facilidade, né? Até os amigos comentavam, você vai lançar o primeiro livro de prosa, porque em prosa você é um pouco melhor do que aqui em poesia, que poesia você não é muito da sua praia. E aí Qual é a diferença de prosa para poesia para os leigos como eu que a, estão a assistindo? prosa você vai englobar aí o texto ao ponto, né? A crônica, o romance, né? A novela, entendeu? A poesia ela é em verso, né? O texto em verso.
E aí você vai ter também a poesia do cordel, né? Os cordelistas chamam de poesia de verso livre também. Mas eu tenho vários textos, inclusive, em prosa, que eu nunca publiquei, né? E, curiosamente, quando eu publiquei o primeiro livro, A Tarde Caindo, eu tinha começado, na verdade, um pouco tempo antes, a estudar melhor o verso, e depois disso eu fiquei muito focado no verso. Hoje eu tenho alguns projetos em andamento de poesia que eu acho que eu vou publicar aí uns 3, 4 ou 5 livros antes de publicar a primeira prosa, talvez, né? Mas aí a gente, em 2015, nós tivemos a ideia, o Robson estudava na Paraíba e eu me comunicava com o Robson por cartas. A gente trocava uma ideia por cartas. Era justamente para criar um produto, vamos dizer assim, não é bem um produto, mas era para conversar de forma literária, vamos dizer assim. E o Não que Robson, não existisse a tecnologia. não, já existia, né? O 2015. pessoal não achar que tá assistindo. Exatamente. Ele estava na Paraíba estudando, então a gente conversava por cartas. Inclusive a gente tinha até alguns. A gente tinha dois pseudônimos, né? O Aristide Jucá e o Herminófilo Campos. E foi ali que a gente começou a fazer realmente o movimento, né, vingar. Porque o Robson ele fez as ilustrações de alguns poemas nossos, meu, Alexandro, Majal, Juliana, Marlon, dele próprio, e a gente publicou o Traço Inverso, que é o primeiro livro realmente publicado pelo Projeto Paiol. E quando o Traço Inverso foi pensado, o Paiol não existia. Existia aquela galera que veio do GCI. E aí a gente financiou, né? Eu e o Marlon, nós financiamos e imprimimos esse livro. Vendemos ele e produzimos o próximo. E antes mesmo de produzir esse, a gente criou o grupo, né? A gente precisava de um nome para criar esse movimento que a gente pensou lá em 2005 ainda, e agora 10 anos depois, em 2015. Veja como as coisas são, né? Você pensa que vai acontecer ali, mas acontece em outro momento. E aí eu entrei de novo em cena para, de novo, criar o nome do grupo. Aí foi aí que eu tive a ideia do Paiol, né? E por que Paiol? Porque o Paiol você guarda armas e as munições, né? Então a nossa arma e a nossa munição, ela é a literatura, ela é a palavra, ela é o signo, ela é a linguagem, né? Então foi essa a ideia. Depois teve uma coisa que foi criado para colocar lá, Paiol, né? E o pessoal pensou assim, Paiol significa o quê? Projeto artístico, insano, orgasmático, literário. Eu até lembro do Marlon falando uma vez, em alguns lugares, porque a palavra, a literatura também é orgasmática. Mas depois a gente meio que deixou, né, isso um pouco de lado. Era um projeto que a gente publicava livro, vendia o livro e depois a gente publicava o próximo com os valores que a gente vendia, mas a coisa foi modificando, né? Você entra num projeto, né, você tem determinado intuito dentro de uma coisa e depois ela se transforma em outra. Então, nós tínhamos como um projeto de incentivo à leitura e à produção literária apenas, né, sem fins lucrativos. Mas aí a coisa meio que virou. A gente, quando a gente publicou o livro do Pedro da Rocha, O Quarto nos Fundos e Outras Histórias do Junqueiro, que é espetacular o livro, ele tem toda a ambientação na cidade de Junqueiro, e o Pedro ele é uma referência do cinema, né, alagoano. Ele faleceu em 2021, a gente tinha acabado de produzir o livro dele e estava produzindo o segundo. Aí foi quando foi com o Pedro, mais ou menos com o Pedro, que a gente teve assim, 2020, na verdade, que a gente teve assim, né, o insight de realmente se debruçar nisso, partindo para o mercado editorial, entendeu? Pegando essa coisa com mais responsabilidade. E aí que a gente começa a trabalhar melhor essa questão da editoração dos livros. Mas a gente já editava, né, de modo intuitivo antes. Então a gente considera que a editora ela tem 10 anos por conta de que o primeiro livro ele sai realmente com esses aspectos em 2015, no caso, né? Então em 2025 a gente completou 10 anos. Então é isso, a gente foi se tornando, né? Quantos livros publicados, Claudemir? Agora eu vou te dar assim por alto, Por né? alto. Por Eu alto. acho que a gente já tem mais de 20, né? Porque mais recentemente, no ano passado, a gente lançou um outro selo, né?
A gente usa, na verdade, 3 selos. A gente usa o Paiol em si, a editora Paiol e o Paiol Cordel agora. A gente criou o Paiol Cordel para lançar o livro da Ruana, o Passaverso, que é um livro espetacular. Eu sou suspeito de falar, né, porque eu sou editor dos livros, mas as pessoas precisam ler para ver que o que eu estou falando é bem verdade. E também o do Erisvaldo, o Cepilhas de Saudade. Esses 2 livros eles foram publicados com investimentos do incentivo da PENAB, né? É PENAB ciclo 1, né? PENAB ciclo 1. Então, a gente tem esses 3 selos hoje dentro da editora Paiol, né? A Cana Filmes a gente criou ali em paralelo, né? A Cana Filmes foi criada pelo Claudemir Silva, o Robson e eu. A gente criou com... Os primeiros filmes, na verdade, curtas, quem brincava com isso era o Robson e eu. Eu era o cara que acreditava nas viagens do Robson. Então a gente saía para filmar e filmamos, né, algumas coisas. E depois, o primeiro filme que foi feito mesmo assim, foi destaque, inclusive em Alagoas, é o Trem Baiano. O Trem Baiano ele é respeitado onde chega, né? A Cana Filmes foi premiada, inclusive, na Mostra Sururu de Cinema. Mas tem outros. Lá no canal da Cana Filmes você vai Para ter quem não acesso. conhece a importância desse prêmio da Sururu do A Cinema, Sururu, explica um isso. pouquinho. A Sururu, ela é a Mostra Sururu é a principal mostra de cinema alagoano, né? Inclusive, o Pedro da Rocha, esse cara que a gente publicou o livro dele, ele é um dos criadores, se não me equivoco, ou o criador da Mostra de Cinema Sururu, né? Inclusive foi homenageado, nesse ano que a gente ganhou ele foi homenageado. Então é meio que tá tudo ligado, né? Quando a gente mostrou o filme lá na Sururu, o Pedro nos conheceu lá. E foi através desse filme que o Pedro teve o interesse de fazer com a gente, porque ele conheceu o nosso trabalho aqui em Teotônio, e ele, na verdade, ele é de Junqueiro. Ele fez a vida profissional dele artística em Maceió, mas ele é de Junqueiro. Não à toa, os livros que ele, né, literários que a gente produziu dele, são ambientados todos em Junqueiro. Então a Cana Filmes ela é criada ali paralelamente, né, com o Paiol, né? Depois a configuração mudou, né, porque o Paiol foi criado pelo Marlon, por mim, o Alexandre Alves, o Robson e a Juliana. No mesmo momento, acho importante dizer isso, o Milton Majal, o professor Milton, ele foi convidado para participar. Mas o Milton, ele estava envolvido com o pessoal que criou a Confraria Nós Poetas, que é um movimento de poesia em Maceió. Na verdade, ele é criado em Maceió, né, pelo Majal, pelo Profa, o cordelista também, o Ciro Veras, e agora eu esqueci o nome do outro, mas depois o Gel, né? E esse movimento é criado em Maceió, mas ele engloba Alagoas inteira, né? As pessoas que escreviam pelo Facebook, então criou-se uma grande confraria. Então o Milton não ficou com a gente no Projeto Paiol, porque ele estava criando a confraria com essa galera. Depois mudou um pouco, né? Hoje a editora é tocada por mim, pelo Alexandre Alves e pelo Felipe Versosa. Hoje, eu não falo, eu já estou acostumado a falar editora Paiol, né? Mas Projeto Paiol, em que pese nós termos, né, um interesse muito grande na produção literária e também na promoção da leitura. Na promoção da literatura, mas também na promoção da leitura, né? Então, não perdeu esse aspecto de projeto de incentivo à produção literária e também da leitura, porque a partir disso também você promove a cultura, né, do povo, né, da nossa localidade, e também, claro, a cultura, né, geral, né, a história da cidade, enfim, vai tudo englobando ali. Qual foi o desfecho da Cana Filmes? Interessante sua pergunta, porque há umas coisas bem embutidas aí na questão da Cana Filmes. A Cana Filmes hoje é tocada pelo Claudemir Silva. E pronto, tem um filme que foi produzido pela Cana Filmes, se eu não me equivoco, o Claudemir Silva ele é diretor, roteirista também, diretor, e é o Calibre 22, foi gravado em Teotônio Vilela, Cana Filmes, e tem umas parcerias. E tem como protagonista a Anne Oliveira, que está no Agente Secreto. Eu não vi direito qual é o papel dela lá. Mas ela claro que não é um papel, né? Mas ela está lá no
no Agente Secreto. E ela fez o Calibre 22. A Cana Filmes, ela ficou com o Claudemir Silva. A gente, na verdade, a gente tem também uma produção de cinema com o Paiol, né, que é Paiol Filmes. A gente ainda não colocou isso na rua. A gente está produzindo alguns filmes que vai ter, né, vai ser do selo Paiol Filmes. E o Robson, ele tem a Aqua Filmes. Porque o Robson, hoje ele trabalha no cinema, na animação, né? No nicho da animação. Então, ele tem filmes rodando, inclusive, no mundo todo aí. A profissão dele é animador, é? Ele é... Ele é Motion aqui de design. Ele é de Teotônio. Sim. É. Eu fico pressionada, né? Ele, Eu fico Sim, muito pressionada como é que a gente tem ele é quadrinista, né? tantas riquezas no contexto literário Sim. e a gente não tem essa divulgação, não Eu tem acho esse que é porque contexto. tá todo mundo muito ligado na sua vida no dia a dia. E é natural isso. Eu não acho uma coisa tão estranha assim. Mas eu entendo você. E gosto disso também, de quando as pessoas, né? Mas como assim? Tipo, Mas você não acha que a gente deveria conhecer mais, não? Usando aí o patriotismo em ser vilelense, tanto porque quando você fala, Claudemir, se reconhece tanta gente artista que a gente não reconhece. sim, sim. Mas vamos lá. Antes eu tinha esse mesmo pensamento que você. Por exemplo, o poder público ele é muito cobrado, né, muitas vezes. Mas não é apenas o poder público que faz isso, Não, entendeu? eu falo em todas as esferas. Sim, não, eu sei. De aparecer. Sabe Essa crítica do poder público não vem de você. Eu estou dizendo assim que as pessoas geralmente cobram muito ao poder público, né? Mas veja, a gente teve no ano passado, com a ajuda do poder público, alguns lançamentos, inclusive, né? E eu digo assim que as pessoas elas têm muita coisa para fazer e também tem a questão de como você foi criado, como você foi educado, né? É o contexto também, né? É, porque a arte, né? A gente diz assim, poesia para quê mesmo, né? Veja, a poesia ela é muito pouco lida. Se você pega, a literatura em si já é muito pouco lida. Mas se você pegar a poesia, ela é muito mais negligenciada do que o texto em prosa, né? E veja, eu, por exemplo, comecei a escrever em prosa, mas eu tenho hoje uma comunhão com a poesia que é uma coisa impressionante. Eu consumo poesia todos os dias. Eu coloquei a minha vida para isso, né? Mas assim, eu não sei dizer, eu acho que as pessoas deviam saber mais, mas eu não sei se tem um culpado disso, se não a própria construção da nossa sociedade, eu né? nem estou falando de Também, culpado. eu sei que você não está colocando. Eu falo assim, como é que a gente não está encontrando isso, Sim, por exemplo? sim, Sei lá, eu acho que sim. não sei se é o lugar certo, mas na rede social, ou em algum lugar que as pessoas pudessem enxergar que existem esses livros que se pode comprar, que se pode ler. Por exemplo, Traduzir isso para os filhos hoje, tirando o telefone, trazendo um livro, fazendo essa troca, entendeu? Porque quando a gente conversa assim, você fala, Selma, tem Robson, tem. Lembra que a gente conversou? Eu falo, caramba, onde é que tá esse povo todo? Exatamente. O Robson, ele mora aqui, a gente vê ele pouco, porque ele trabalha muito e ele é muito, assim, ele não é muito sociável no sentido de, ele não vive muito na rua, ele vive muito ali no trabalho mesmo. A gente tem, sim, proximidade, a gente tem uma troca de ideia muito boa. E é um artista, assim, sabe, espetacular. A gente tem o Robson como talvez o maior artista que nós temos em Teotônio Vilela, né? Eu digo sempre um dos maiores, até para a questão de ser justo com os outros, porque todo mundo, né, tem uma arte muito boa para mostrar. Teotônio Vilela é um celeiro de artistas, né? Nós estamos, acredito que se você fazer uma análise, a gente vai ficar entre as 5, se tiver 5 cidades com produção literária hoje, nós vamos estar entre as 5 com maior produção literária. Não à toa, e produção, eu digo produção literária, mas produção artística como um todo, né? Por exemplo, agora na Penab mesmo, a editora Paiol foi selecionada, né, como editora. A Ruana foi com teatro, né? A Ruana foi selecionada com teatro. Tem o Sérgio Rosendo, que foi selecionado também com um livro de infantil. Tem as mestras das comunidades quilombolas tradicionais.
E tem outras pessoas. O Elisaldo Bonfim não foi por Teotônio, mas ele mora aqui, então ele tem 2 endereços, ele mora aqui em Piaçaba do Sul. Ele foi por Piaçaba do Sul, mas a gente também traz ele para a gente também, né? Entre outras pessoas, entendeu? O Vinícius, por exemplo, do Marlon, ele foi selecionado num concurso do Marcelino Freire, né? Da Baladeira, que é uma editora conhecida a nível nacional, o Combibocas. Então, assim, a gente tem uma qualidade, né, muito boa que está sendo produzida aí em Teotônio Vilela, e o que é interessante é que essa produção, ela não foi feita ali, depois, eita, e agora, como é que tá? Todo mundo que está dentro desse ciclo de produção aí tem livro novo para ser lançado, entende? Por exemplo, eu estou trabalhando, acho que eu tenho algum problema, eu estou trabalhando em 4 livros de poesia, né? Fora o livro de maio que está pronto. Esse já está no diagramador, e eu espero que ele saia esse ano. Porque assim, às vezes a gente pensa assim, daqui a um ano eu consigo lançar. Não é assim, a gente não tem como, né, gerir nesse sentido. Por exemplo, eu estava lendo o texto de apresentação do livro de maio, e eu descobri que lembrei que ele é de 2021, quando eu comecei a produzir ele, Poxa, né? Tá lá, 2021. Os primeiros textos, a primeira configuração, na verdade, né, de 2021. Nós estamos em 2026. Nossa, tem 5 anos. Como assim? Então dá até uma agonia, porque eu preciso correr, porque eu tenho umas coisas para produzir e o tempo passa muito rápido. Mas enfim, a gente está buscando também algum modo de tornar isso mais público, entende? Tornar mais sim. público para que as pessoas possam participar mais. O lançamento da Ruana mesmo nós divulgamos na rede social, nós divulgamos nas redes sociais e também na rádio, né? Só não divulgamos na rua. É uma coisa também que eu acho importante fazer, até para mobilizar, como você está falando aí. E no caso do livro dela, a gente também fez muitos vídeos, assim, muita coisa. A gente fez uma divulgação muito grande, justamente para tentar fazer isso que você está dizendo aí. Só que ficou apenas no YouTube, né? Esses. E foi para a rádio também. Mas enfim, eu acho que é buscar cada vez mais formas de divulgar, né? E fazer com que as pessoas entendam que tem isso, né? Agora a gente está pensando, estava falando com o Alexandre, a gente está pensando em fazer encontros para discutir as obras, né? Para discutir os temas das obras, né? O Alexandre tem um livro muito massa, o Baixio dos Cravos, né? Que é uma homenagem assim espetacular a Teotônio Vilela. Baixio dos Cravos sai de uma ideia de inversão de Alto da Rosa, por exemplo, entendeu? Então assim é um livro em prosa, né? Um livro de contos, e você pode ler ele também como um romance ou como uma novela, entendeu? É muito bom, inclusive, que a gente editou agora em 2024, né? O Galo tem um livro pronto para ser lançado, que é o outro lado da bola do olho, são microcontos. E lançou ano passado a Metafísica da Infância. Veja, tudo isso fazendo doutorado, inclusive, né? Então é isso, a galera tá produzindo, né? Ativa, a galera Ativa tá produzindo. ativa. Estamos aí. Na verdade, o que você falou aí, assim, eu acredito que, pelas ferramentas que vocês têm hoje na mão como editora, eu acredito que é muito mais fácil vocês conseguirem trabalhar e jogar para o mundo, né? Para a galera ter conhecimento, Sim. assim, esses talentos que vocês têm. Sim, existe uma cadeia produtiva, né? As pessoas, a gente tem uma noção que o livro ele está obsoleto. Isso não é verdade, né? A gente teve eu trouxe até aqui algumas colas. A gente teve em 2025 a gente teve um aumento, inclusive, né, de empregos gerados pela cadeia produtiva do livro, né? Que é de 12%, né? De empregos na cadeia produtiva do livro. Então, é um setor que ele cresce. Eu estava conversando com uma moça que trabalha na leitura, né? E aí eu perguntei Na para ela, leitura. na leitura, me fala, como é isso? Porque teve aquela situação da Saraiva, né, que fechou e tudo mais. Só que aquilo ali tem muito também de gestão, né? Tem de gestão e tem também os aspectos de disputa, né, de gigantes, né? Quando a Amazon chegou, ela chegou com uma proposta bem esquisita, né? E meio que ela lhe vendia o livro mais barato do que ela comprava, né? As pessoas falam disso. Então, assim, não tem como você competir, né? Aí, então, algumas empresas tiveram dificuldade, porque foram E como foi que a leitura se sobressaiu? é gestão,
né? Até onde eu pude conversar com o pessoal da leitura, é gestão, entende? E também estar atento, né? Estar atento a como o mercado se movimenta, né? Mas eles têm crescimento todo ano. Os livros de Apaiol tá lá? A gente está colocando agora, né? Eles têm lá eu vou chamar de programa, que é para que eles tenham na livraria leitura, isso é uma coisa que a leitura, né, que os donos da leitura criaram, que é para que tenha a produção literária do Estado lá, entende? Então a gente, Legal. essa ponta Lá a gente onde? fez Dentro da dentro Amazon? dentro da leitura, no caso. É uma Ah, loja do shopping, né? De shopping, né? São duas leituras, tem no Parque e tem no Marcel Shopping. Então essa é do Parque. Você vai encontrar lá os nossos livros, entendeu? Da editora Paiol. Inclusive, é muito bom porque a galera, quando tem acesso aos nossos livros, né, eles elogiam a qualidade do nosso material, né? Porque a gente também tem isso, a gente preza pela qualidade. Eu sou chato com isso. Muito chato mesmo. Quando alguém me oferece um produto que ele não é, que ele não é bom, né? Eu já olho assim, não, aqui já não tenho interesse. E sou muito chato também em exigir dos autores que eles cuidem do seu material intelectual também produzindo material, né, físico com qualidade. Por isso que, às vezes, quando a gente faz orçamento para algumas pessoas, mas é caro tal. Não é caro, né? Porque você vai ter um retorno daquilo dali. Você vai vender o livro e você vai pagar o seu investimento. Outra coisa que é importante dizer é que os prêmios de incentivo, né, os editais de incentivo, eles pegaram a produção do livro, né, e a possibilidade dos artistas, dos escritores, poetas, enfim, cordelistas, produzirem o seu material e levar esse material para o mundo, né? Porque não era possível antes, né? Você tira pela nossa história mesmo, a história do próprio Projeto Paiol. A gente tinha que financiar, depois vender, para depois produzir. E eu falei da cadeia produtiva, né? Você tem o diagramador, você tem o design, né? O capista, muitas vezes, né? Você tem o cara que faz a revisão, né? Você tem o cara que faz... Geralmente você não paga, porque você convida alguém para fazer o prefácio, né? Enfim, você tem toda uma equipe ali de pessoas trabalhando, né? Para que esse produto ele fique pronto. E é um produto muito importante porque ele vai justamente interferir na formação da sociedade, né? Acho que é importante também dizer isso. E o papel da editora hoje é basicamente o quê? Nessa Fala, multifunções aí de pessoas envolvidas para publicar o livro. E deixa eu complementar, Siri. Além do que o Siri perguntou, você fala de orçamento, de estruturação. sim, Quer dizer, eu, enquanto escritor, posso contratar a Paiol para editar meu livro. Como é que funciona isso? pode sim. Você entra em contato com a gente, a gente tem uma conversa inicial, você manda o seu material, a gente vai ter acesso ao material e a gente vai fazer todo um trabalho editorial mesmo, entendeu? Por exemplo, você tem que entender que a gente, a depender do contrato que a gente faça, né, do selo, por exemplo, que a gente vai usar, a gente vai interferir no seu livro, a gente vai pitacar no seu livro, entendeu? Vai opinar nele, tecnicamente mesmo. Pode ser que precisa melhorar, isso aqui a gente vai fazer assim, isso aqui você tem que melhorar isso aqui. Não as pessoas acham que o autor pegou o livro e tá aqui. Eu quero assim, não funciona assim, desse jeito, né? Até o cara que ele é o escritor, é o cânone, né? Ele manda pro editor dele, o editor vai mexer, né? Ele vai dizer, ó, isso aqui não tá legal, vamos ver isso aqui, vamos, né? Você tem todo um caminho, né? E eu estou falando aqui de coisas mais bem básicas, né? Porque Pagnar mesmo, um autor, geralmente quando você, por exemplo, um autor que não é conhecido, ele ganhou o Oceanos, ele ganhou o Jabuti. Ele não tinha agente. Pronto, a partir daí ele já tem um agente, entende? Porque aí já é business, né? O que a gente faz ainda é muito pequenininho diante dessa coisa maior, né, grande que é esses autores que você vê vender, como a Carla Madeiro, né? Madeira, que lançou Tudo é Rio, né? A Natureza da Mordida e também Véspera, que são os três livros mais conhecidos dela. Entre outros, né? A Socorro Racioli. Você pega o livro da Socorro Racioli, quando você vai ler tô falando do Cabeça do Santo. Quando você lê o livro, você vai ver lá, né, os agradecimentos dela. Cara, você diz assim,
tá explicado, né? Porque tem muita gente ali envolvida naquele projeto que nem passa pela sua cabeça, né? E quando você compara ela com a Carla Madeira, eu gosto mais da Carla, né? Mas A Cabeça do Santo é um livro maravilhoso, inclusive, né, tem toda a ambientação do Nordeste, então eu recomendo para que todo mundo leia, né? Então, é isso. As pessoas pensam, por exemplo, o autor, muitas vezes também, o escritor, ele também não tem uma compreensão do que é esse produto dele. Esse produto dele, quando você vai partir para a produção, ele vai também ser um produto que vai remunerar outros profissionais, entende? É, eu tenho uma história muito assim massa, que é com o seu Lauro Firmino. Quando o Robson pegou o livro dele, que é Estradas para a Feira Nova, não tinha esse título, né? Isso foi um trabalho de edição. Isso foi no trabalho de edição. Quando o Robson pegou o livro do seu Lauro, Estradas para a Feira Nova, que conta a história de Teotônio Vilela à luz da vivência do seu Lauro, de um modo belíssimo, sou, né, encantado com o livro, não foi publicado ainda. A gente está brigando para publicar esse ano. Por questões muitas, mas teve também o fato dele ter falecido, né? Acho que 2 anos atrás já vai fazer se não fez. E aí tem toda uma questão com a família e tudo, tem todas as questões de direitos autorais, enfim. Mas o livro está praticamente pronto, precisa só de alguns ajustes, e a gente está trabalhando isso. E aí ele dizia assim para mim, né, que ele não tinha compreensão, quando a gente pegou o livro, foi feita uma primeira revisão com o Marlon, depois veio para mim para o Robson e a gente fez o trabalho editorial. E aí ele disseram para ele, ó, tá com Claudemir. E aí ele foi falar comigo, ele me encontrava na rua e dizia assim, por que você não termina esse livro logo, entendeu? Eu só quero que você imprima ele, bota nesse computador aí, imprima o livro, e eu quero que você bote uma capa, que eu quero entregar esse livro para as pessoas que eu gosto, entendeu? Que é a história que eu estou contando aí conforme o que eu vivi. Então ele não tinha compreensão, né? É claro que eu estou falando de um personagem muito específico, né? O autor hoje, né? Esses autores que a gente fez, ele tem sim a compreensão do que é isso, né? Tecnicamente falando, mas eu estou falando em relação a toda uma cadeia de produção, né? E muitas vezes o cara quer, por exemplo, um parceiro nosso, eu preciso, o livro é infantil e aí é mais complexo, porque você precisa de ilustrador, eu preciso, você me entrega quando? Não é assim, entendeu? Primeiro, a gente não é uma O grande do editora que tem Sérgio, uma né? Você quer equipe. dizer? Não foi esse, não foi bem o do Sérgio. Uma outra pessoa que me procurou para querer fazer o livro num tempo que não tinha condição de fazer, né? E aí eu fui explicar dessa coisa do trabalho editorial, das etapas, né? Quando a gente começou a fazer o livro da Ruana, acho que foi em fevereiro, não foi? Janeiro. Saiu quando? Saiu em dezembro? Saiu em dezembro. A gente pensou que a gente entregava, que a gente finalizava, acho que julho, né? A gente pensou por aí, para agosto, né? Mas a gente pensou que a gente finalizava em julho, porque para ela era para agosto. A gente entregou no final do ano, né? Então, e por quê? Porque nós temos uma forma de produção que é diferente de uma grande editora, né? Nós não somos uma grande editora, somos uma editora independente, né? E tem uma diferença muito grande das editoras que estão dentro dessa coisa do, vamos dizer, do trabalho diário editorial. Você está entendendo? Tô. Não dá para comparar, né? Porque a gente lida com uma pequena produção, sabe? Então é isso. Mas o trabalho tem sido reconhecido, né? Agora mesmo, quando eu vim para cá, inclusive eu recebi uma mensagem muito interessante de uma moça aqui de Alagoas, que ela faz toda um apanhado das editoras, dos autores, dos livros, né? E ela está promovendo um evento, e a gente foi convidado, inclusive, para participar desse evento, né? Então, é isso. A nossa produção, ela está chegando e está sendo reconhecida, né? Nós somos a editora Paia hoje, ela é uma das editoras, eu vou dizer Tabuleiros do Sul, que é a nossa região, né? Acho que uma das mais destacadas, né? Então, isso para a gente é interessante. Acho que deve aos autores, né, que são inquietos, as pessoas que estão aqui, né? E é isso. Mas o papel. Sim, o papel. Boa, que bom que você resgatou a sua pergunta. O papel, o nosso papel enquanto editora, né, eu acho ele amplo, porque você produz um livro, você está, na verdade, contando, né, a história de um povo através daquilo. Mas o livro do Claudemir, a Tática, ele não conta a história de um povo.
mas ele vai ficar na história, né, cultural desse município. Ele vai perdurar. Então isso contribui também para a cultura do lugar, né? Então, nós temos uma cultura em Teutônio Vilela de produção literária, de cinema, temos a cultura popular, e veja, aonde que isso vai influenciar? Isso vai influenciar no dia a dia, inclusive, da educação, né? O livro, ele é um instrumento da educação. Essa é uma das coisas assim, mais importantes para a gente. Eu não falei, mas a gente tem uma... Não é só por isso, mas a gente também tem uma, vamos dizer que uma aproximação, vamos dizer assim, um trabalho que é feito com as escolas, né? Através dos professores. Os professores, eles fazem trabalhos colocando para esses alunos quem são esses autores, né? A importância que eles têm para o município, né? Eles estão escrevendo, então, dentro desse trabalho você tem o incentivo à leitura, à produção literária, né? A linguagem, né? Que é o que a gente mais, lá na editora, a gente tem muito o nosso, eu, Alex e o Galo, né? O Felipe Versosa, eu chamo de Galo. Ele está autorizado. Nós falamos muito sobre a linguagem, né? Porque o escrever é isso, o escrever é você deixar claro que você tem linguagem. E o escrever, ele não é mais importante do que o ler, né? O ler é talvez tão mais importante do que o escrever. Porque para ler, para escrever, aliás, para ser sujeito do mundo, você precisa ler o mundo. E quando eu estou falando de ler, eu não estou falando de ler apenas no sentido tradicional, que a gente está falando de leitura do livro, ou dos livros, dos diversos nichos. Não. Eu estou falando da leitura como um todo, né? Eu chego aqui e eu começo a ler, né? Assim que eu cheguei, sentei aqui, eu comecei li Batman aqui. A gente faz leitura em tudo, né? É um gesto seu, né? A gente faz uma leitura do seu gesto. Você faz uma leitura do meu gesto, enfim. Então, leitura no sentido amplo. E o livro, ele traz pra gente isso daí. Recentemente eu li um livro muito massa, do Contato Caligares, né? Viver a Vida e Suas Dores, eu acho. Acho que é esse o título. E traz essa noção, né? Você está atento para o mundo, né? Por exemplo, o cinema, a gente está falando sobre o Agente Secreto, né? Veja, ali tem diversas leituras, né? Então, o cinema, ele é capaz de trazer, apesar de você não ter gostado muito do filme, eu acho, você não gostou muito, mas, enfim, assista de Não, novo, tem por muitas favor. interpretações. Eu Mas dá para ler, dá para fazer diversas leituras ali do Agente Secreto. E é um filme muito necessário. E a gente, vamos lá, vamos pensar, por que ele teve 4 indicações ao Oscar, né? Não é à toa, né? A gente diz que a academia, a academia, né, do Oscar, aquela festa é a festa dos americanos, é para cultuar o cinema americano, né? E meio que eles dão uma espécie de acesso a quem está fora, né, quem está no exterior. Então veja, tudo é leitura. Então o livro, o intuito, acho que foi o intuito que você falou, o objetivo, né? Papel. O papel é esse, né? O papel é produzir literatura e a partir disso produzir leitura, né? Promover a leitura e a literatura e a produção literária e a cultura do município como um todo, né? Promover a cultura do município como um todo. O selo, no caso que você falou que tem 3 selos. Sim. Para quem não tem condições financeiras de publicar o livro, qual é o papel da editora nesse caso? Boa pergunta, ótima pergunta. Quando a gente nasceu como projeto cultural, né, a gente tinha na nossa cabeça, eu tinha isso na minha cabeça, por exemplo, né, a gente vai produzir do jeito que a gente produziu aqui esses outros livros, vamos vender e tal. Não é bem assim. O que a gente faz na editora, no sentido de quem não tem condição financeira, a gente baixa os custos no máximo que a gente pode. Entende? Mas você precisa ter alguma forma de conseguir esses recursos, né? E aí a gente orienta a captação. Entende? A captação. Você pode pedir patrocínio para isso. Quem é que não vai querer ter a sua marca anexada a uma obra literária, né? Especialmente de um lugar que tem uma produção literária grande, entendeu como é? Então, formas de você fazer, entende? E aí
tem como você retribuir a essas marcas aquele investimento, né? Então, as pessoas geralmente elas fazem com o próprio dinheiro. O que a gente faz? A gente faz essas orientações. A gente retira os custos que a gente pode tirar, né? Retirar, e a gente oferece um produto com qualidade acessível, né? E também orientamos quando a pessoa, hoje, como tem os incentivos, a gente orienta as pessoas também a participarem desses editais. Porque Eu eles ia são reais. perguntar. Porque eles são reais, entendeu? E eles acontecem. A gente tem vários autores que foram já premiados, sim, várias vezes. A editora, para você ter uma ideia, é a segunda vez que ela é premiada. Quais são os editais? Fala para Edital, quem não. no caso, o edital da PENAB, né? Do Plano Aldir Blanc, que antes era Lei Aldir Blanc, agora é Plano Aldir Blanc, né? Nós teremos mais 2 anos, 2026 e 2027. Foram 4, né? E antes a gente teve também a Paulo Mas Gustavo. esse calendário dessas leis são abertas por períodos ou é o ano todo está lá aberto, só se inscrever? Não, tem o período, né? Geralmente o de Alagoas ele abre no final do ano. Setembro até novembro. Esse ano abriu um pouco mais tarde. Abriu no final do ano, inclusive tem uma discussão sobre essa questão do momento que foi aberto, porque tem as festividades e tal, mas ele tem uma ampla participação popular, da comunidade cultural, inclusive. E não só da comunidade cultural. Então, mas a comunidade cultural tem que se inteirar, por exemplo, para quem está assistindo a gente agora. Tá, eu tenho um livro em casa, eu quero entender como é que eu faço isso, como é que Sim, que onde eu eu acesso. acho? Você vai no Instagram da Secult Alagoas e você fica antenado e procura lá sobre PENAB ou até mesmo no Google. PENAB, PUC Alagoas, que é a plataforma específica da cultura alagoana. E é uma coisa assim gigante. Teotônio Vilela, vamos falar do edital de Teotônio Vilela. Tem que ficar ligado também no Instagram da Prefeitura de Teotônio e nas informações que vêm da Secretaria de Cultura e na Secretaria de Cultura e pegar essas informações que a galera também lá é muito tranquilo. O de Teotônio ainda não saiu de 2025, como muitas cidades não saíram também, por uma questão do depósito, né? Do governo federal, do repasse do governo federal, entendeu? Então, algumas cidades ainda não fizeram, a maioria das cidades, na verdade, não executaram ainda a PENAB 25, ciclo 2, porque isso nas cidades, você está falando municipal. O estadual já está rolando, já saiu, agora estamos na parte de habilitação. Depois de habilitação é receber o dinheiro e executar os projetos, né? Agora, é claro, você precisa executar os projetos e você precisa também prestar conta daquilo que você executou, né? Então, tem muita gente que não acha que assim, o dinheiro que é para a cultura é o dinheiro que você está investindo em quem não tem o que fazer. A gente tem isso também, infelizmente, né? Esse tipo de percepção que é de uma ignorância assim, né? Intangível, porque essa cadeia produtiva ela gera muitos empregos, entendeu? Eu não tenho os dados aqui, mas o cinema ele gera, brasileiro, estou falando, ele gera muito emprego, né? E depois dos editais, você tem aí uma produção literária e de cinema também, mas assim, é, enorme, entende? Assim, tá havendo agora, inclusive, alguns estudos e mapeamento disso, né, no estado de Alagoas, para que a gente tenha noção do que esses investimentos a partir dos editais trouxe para a gente de produção, né? De produção de livro, de produção de cinema, de O produção. impacto, né? O impacto, por exemplo, a produção de dessas teatrais, eventos, oficinas, entendeu? Oficinas. Você pode. Tem muitas formas de você se especializar em diversas áreas. Tem uma plataforma que é inclusive gerenciada com recursos da PENAB, que é a Scout. Coloca no Google, Scout. Você faz um cadastro lá e você faz cursos assim que em outras plataformas são caros, como roteiro de cinema, roteiro de filme, né? Roteiro de documentário, sonorização, edição de vídeo, entre outros assim que são agente cultural, né? Estou falando assim o que está vindo na minha cabeça, mas tem vários outros, né? Som direto, né? Que está dentro da sonorização, enfim. Você vai aprender, né? A trabalhar na área. E eu posso dizer, eu já fiz alguns lá e são assim, muito bons, sabe? Muito bons mesmo. Tem muitas formas de você acessar esse nicho, né, de produção. Ô Claudemir, agora assim,
tanto tempo tu trabalhando na área, você não acredita que, apesar assim, eu não sei em que época assim da sua vida aí, em que fase você estava, que você começou a ter acesso ou buscar essas informações de nacional, estadual ou municipal, a divulgação dessas informações que existem essas leis aí de acesso e fomentar a cultura, porque eu lembro que até na época da faculdade, isso lá em 2011, a gente, assim, tinha acesso e trabalhava em agência e tinha caras profissionais, assim, em alto nível. O cara que trabalhava produzindo teatro, filme mesmo, em agência e produção de conteúdo para empresas no marketing digital. Você não acredita não nessa parte ou mudou muito recentemente essa divulgação e essa veiculação de acesso para quem não tem conhecimento, que tem esse fomento para quem trabalha com a produção independente de cultura? Eu penso, a pergunta é bem interessante. Eu penso que, assim, existia, e ainda existe, infelizmente, uma concepção de quem faz arte é porque não tem o que fazer, sabe? É que, o cara que, por exemplo, a minha vida toda, eu escrevo desde 99, mas eu tive outros trabalhos remunerados, né? Começando com o Alexandre, assim, mesmo de pessoa, você ganha para produzir a sua literatura, o seu texto, isso é espetacular. Mas essa não é a realidade. Então, e também tem a questão, além desse ponto, e aí o que acontece? Você não tinha os incentivos que você tem hoje. Não é à toa, as pessoas não sabem, mas aquele movimento do K-pop, aquilo ali teve um incentivo da própria Coreia, que pegou os seus nacionais, vou chamar assim, vão estudar, a gente vai incentivar e depois vocês vêm. Isso deu para eles e para nós Parasita, que é um filme maravilhoso. Entende? É uma coisa espetacular. Que ganhou o Oscar, inclusive. Então, é isso. É esse investimento que as pessoas no nosso país, elas veem como dinheiro jogado no lixo pelo governo. Mas eles não têm noção. Gente, vamos lá. A gente teve um período da nossa vida, não quero colocar a coisa do ponto de vista ideológico, a gente vai fazer isso graças a Deus. Mas a gente teve um período na nossa história recente e o cara, ele simplesmente atacava todos os dias a Fundação Palmares. O cara que gerenciava a própria Fundação Palmares. E vem dessa ideia que eu estou falando aqui, de que a arte não traz nada de bom, né? Você tinha toda na verdade, vamos dizer que um olhar assim para a cultura, né? Como se fosse uma coisa, esse pessoal... Pronto, vou dar um exemplo. Você teve gente comemorando a derrota, vou dizer derrota, o fato de o agente secreto não ganhar o Oscar, pela questão ideológica, política ideológica, né? Porque o Wagner Moura tem vamos dizer aqui, a posição dele política, né? Ele é uma pessoa que defende o governo atual. Mas veja, isso é uma coisa. Eu posso discordar dele, sabe? Mas peraí, o filme ele nos representa enquanto nação, não é? Então, você vê as pessoas comemorando. Eu acho isso meio doentio, mas tá tudo bem. Mas veja, voltando para a sua pergunta, você tem isso, que as pessoas acham que a cultura não é uma área que tem que receber investimento, e agora, com esses investimentos que a gente recebeu, a gente vê que existe uma produção e uma cadeia produtiva e gente sendo empregada, gente vivendo disso, né? Gente que vai comprar, inclusive, na farmácia da Selma, porque teve acesso a PNAD, tá ligado? Porque o artista ele não pega o dinheiro simplesmente para produzir o material. Não, desse dinheiro ele também tira a parte em que ele ganha. Então isso vai fazer toda né, um Movimenta a giro, uma economia, né? movimentação da economia. A gente chama de... A Secretaria de Cultura Estadual é Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. E eu acho isso fantástico, né? Porque é uma economia, é um nicho que promove, né, a economia local e de modo amplo também no país. E tem uma outra coisa também, para responder sua pergunta, completar a resposta dela. Você tinha, e por isso a gente tem algumas ações também feitas pelo governo recentemente, que a gente tem, por exemplo, a PENAB Nordeste, PENAB, desculpa, nossa, como é o nome daquela lei muito polêmica? A Lei Rouanet, né? Que a ideia foi justamente descentralizar a Lei Rouanet do eixo Rio-São Paulo, entende? E a Lei Rouanet, ela ainda é um instrumento muito complexo, difícil. A gente teve, participamos de cursos, Nilda e eu, a Nilda
Barbosa, esteve aqui com vocês, inclusive, na Somos, a gente participou de cursos e de aulas, né, e cursos, e é muito complexo você acessar os recursos da Rouanet. A Secretaria de Estado da Economia Criativa de Alagoas lançou o edital, que a Nilda, inclusive, foi promovida nesse edital, foi contemplada com nesse edital, aliás, onde nós vamos captar recursos no estado de Alagoas, entre Ottoni e Vilela e no estado de Alagoas. É um projeto, né, de incentivo, através do ICMS, que ele é baseado nos moldes da Rouanet. Mas ele é um pouco menos complexo, justamente para dar à Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas. Teve essa ideia de fazer uma coisa parecida para também incentivar, né? Então, esse incentivo ele acaba impactando na sociedade. Aí, respondendo o que você está dizendo, porque antes desses incentivos e desses dispositivos, vamos dizer assim, você tinha a cultura onde é que estava. Quem não viveu em Maceió, por exemplo, quem da gente aqui viu um teatro? Quem da gente aqui tem como assistir teatro? Entende? Por quê? Porque isso só está nos grandes centros, né? Então, você vê isso que você colocou aí. Mas com a PENAB, com a Paulo Gustavo, PENAB, né? Aldir Blanc, que é a versão inicial, a partir da Covid-19, a gente teve a possibilidade de diversas promoções, entendeu? No sentido de promover que as pessoas estudassem, né? A capacitação, né? A produção cultural como um todo, né? E a gente tem também outros editais, como por exemplo como é aquela empresa que não é bem empresa, né? E do empreendedorismo. Secretaria de Indústria e Não, Comércio. estadual, que é aquela tem sempre Sebrae. isso, Sebrae, né? O Sebrae também tem incentivos nesse sentido também, né? E que foram também amplificados agora com todo. Veja, quando você tem uma política pública como a Lei Aldir Blanc, a Paulo Gustavo e a PENAB, né, que se transformou em PENAB, você tem outros incentivos também, né? Porque antes o que a gente sabia? Somente edital da Petrobras, que era para o cinema nacional. Veja, nunca foi diferente. Né? Para produzir, o Brasil, para produzir, você precisa do incentivo institucional e de empresas, né? Estatais e não estatais, ou e privadas, ou empresas, né, de economia mista, enfim, que façam esse incentivo porque é caro. Gente, quando você pega o agente secreto, você vê, os caras ambientaram ali Recife nos anos 70. Então, aquela produção, a gente faz contas aqui, né? Quando você pega o quanto você fez aqui, que você compara com uma produção como aquela, aquilo que produzir é uma coisa assim, absurda. Tem vários aspectos técnicos que você precisa estudar, como por exemplo, as locações, né? Quando você. Tem cidades, inclusive, que se colocam como locações porque se transformam em pontos turísticos, enfim, né? Para isso, e você move ali toda a estruturação da cidade, você precisa da prefeitura ou das subprefeituras para gerenciar aquilo dali, né? Para você poder. Porque você tem várias e várias carretas chegando, aqueles carros, né? A gente vê tudo pronto, a gente acha, não, foi meio que uma mágica, né? Não, aquilo ali tem toda uma produção assim gigantesca, né? É fantástico. E, ô Claudemir, esse projeto aí, voltando para o Paiol, como você falou aí que existe um certo período, né, para a produção independente, vocês costumam determinar uma quantidade de material por ano ou aí vai trabalhando assim, sem muita Limitação de demanda, pré-definição do que digamos conseguem assim. lançar? Não, a gente determina. Só que a gente nunca consegue fazer o que a gente determina. Na verdade, acho que a gente tem muita vontade de produzir e aí a gente sempre coloca mais do que o que a gente pode produzir. Porque, na verdade, é aquilo que eu falei, a gente não só trabalha nisso, né? Se trabalhar só nisso é muito bom, dá para produzir muito mais. Mas todo mundo que está lá na editora, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo está buscando, correndo atrás da vida, para melhorar a vida, né, também. A gente fez uma previsão de lançar 4 livros no ano passado. Lançamos 2. Tá com 2 aí na. Lançamos 2, que foi... Não, minto, porque o Alexandre também saiu ano passado. Então, lançamos 3. O Baixinho dos Cravos, do Alexandre, o da Ruana, o Passaverso, e o
Erisvaldo Cepilhas de Saudade, né? O Galo lançou um fora da editora, que foi o Metafísica da Infância, e lançou por outra editora de fora. Esse ano nós queremos lançar o Outro Lado da Bola do Olho, do Galo, o livro de Mário, o meu segundo, o do Lauro Firmino, Estradas para Perdição, filme. Falando de filme, Estradas para a Feira Nova, e tem um outro que eu não vou lembrar agora. Mas tem um outro. O pessoal que começou do Paiol aí, que estão fazendo o quê? Se afastaram, não estão publicando? Juliana e os outros. Ah, sim. Deixa eu dizer que eu falei 4, agora eu lembrei. O outro é o João Feliz, que é um texto, eu falei que não ia lançar prosa, mas tem um texto de prosa. Ele é um texto curto, é um conto curto, e eu quero tentar lançar ele esse ano, né? Então, vamos lá. Nós ficamos na configuração nossa inicial até 2018. Nós participamos, acho que foi em 2017, da Fliara, né? E foi para a gente uma coisa muito importante, porque lá a gente conheceu o Alexandre, que é um rapaz que está fazendo doutorado, e ele fez um artigo científico sobre o Paiol. A gente tem uma revista, inclusive, com esse artigo. Essa revista foi produzida com recursos da Paulo Gustavo ou Aldir Blanc, não vou lembrar agora, mas é uma agência que ela saiu próximo ali. Então, veja, até revistas, né, alguns projetos científicos também você pode... a lei também impacta, né, positivamente. Então, a gente ficou até 2018. Depois, a gente teve uma nova reconfiguração, né? O Marlon decidiu sair do grupo, porque isso demanda... Mas por quê, Claudio? Porque demanda de tempo, né? Demanda de tempo, tem burocracia, né? Então, assim, eu digo assim que... E também as pessoas... É muito fácil você lidar com as pessoas? Não, não é. Porque todo mundo tem, né, a sua cabeça, seu mundo, as opiniões. Sim, a gente segue junto, né, no sentido da produção literária, de promover a literatura, todo mundo é muito parceiro nesse sentido, né? A gente agora, recentemente, a gente imprimiu o livro do Vinícius. Ele estava tudo pronto, foi pela baladeira, mas na hora da impressão ele teve problemas. Veja o quanto é importante você ter parceiros que, né? E aí a gente conseguiu produzir o livro dele com qualidade que a gente produz ali na editora Paiol, por valores melhores, né, para ele. Porque também tem um detalhe, você dá, 15 mil reais, que é o que hoje o edital de Alagoas dá, para produzir um livro, você diz, é muito. Não é, não vá pensando isso. Porque você, por exemplo, a gente produz o livro fora. Se você produzir em Alagoas, ele fica mais caro. Agora eu estou com as informações que a gente tem aqui algumas editoras, aliás, gráficas, que estão com preços interessantes. Então a gente vai até fazer essa pesquisa também, porque a ideia é que a gente contemple Alagoas, né? Então, essa é o principal objetivo, né, dos incentivos. Promover ali a economia no seu lugar. Então o Marlon, né, decidiu se afastar, e também a Juliana. Ela também decidiu se afastar, porque também ela trabalha no SESC, acho que trabalha ainda no SESC, e também é puxado, né? No SESC lá também tem uns horários, né? Eles trabalham bem puxado lá. Exige muito, né, quem trabalha no SESC. Então ficou... Aí o Galo, na verdade, nessa época, ele não fazia parte da editora, do projeto. A gente tinha publicado o livro do Galo, com o Diversos com o Galo, Felipe Versosa, o Matheus Cardoso, que é filho da Juliana, e a Alice Barbosa, que é psicóloga hoje. Então, o Galo, o Felipe, era o que tinha mais tempo, assim. Então, era o que tinha mais tempo. Então, se aproximou mais, assim, da gente. Então, depois a gente fez o convite para ele. Agora ele ficou somente... sim, o Robson. Preciso dizer o Robson também, porque o Robson, O Robson criou a editora Contato, e o Robson estava trabalhando nessa época com um projeto gráfico no geral, dos livros, inclusive os primeiros projetos gráficos nossos são do Robson. O Robson, né, tem uma ideia muito, muito massa para isso. Pronto, a capa do livro do Marlon, o projeto gráfico do Marlon, das coisas que o Gonçalves não viu, é o preço. Não, o Alguns de Nós é dele também, né? Esse aqui. Esses dois aqui é do Robson, esses dois. Esse aqui a gente quer reeditar, inclusive, daqui para 2027. Esse do Marlon é do Robson, essa capa. Muito bonita. Eu gosto muito dessa capa. Esse aqui eu também gosto muito, esse é o primeiro livro do Alexandre, né? Do Alexandre Alves. A ideia e o conceito de vocês criarem, no caso de vocês não, de você, não sei
pode ter sido vocês que fazem parte. A equipe, né? Essa ideia dos selos foi basicamente vocês criarem um produto e vários subprodutos para poder participarem das leis, ou qual é a necessidade de diversificar selo e não vender só o nome Editora Paiol e participar como um todo na produção e diagramação do livro, provavelmente. A editora, a gente vai interferir mais no produto, entendeu? No projeto. Ele é Interferir na composição da leitura do texto. Interferir no texto, né? Então, esse selo a gente tem um cuidado a mais. O paiol o paiol em si. As pessoas, seria composição. Não, eu estou falando do selo, paiol, somente paiol. A gente vai esses projetos que você falou, é o incentivo à produção e leitura, produção literária e leitura. O que é isso? Você tem, por exemplo, eu tenho amigos que lançaram livros muito novos e eles mudariam tudo hoje. Entende? Porque você vai amadurecendo. Então, o livro pode não estar pronto ali. Mas a ideia é não frustrar a pessoa e também você incentiva ele a produção, né? Claro que também precisa analisar esse material, né? Tem vários aspectos para serem analisados. Mas dá para passar? Então tá de boa. Essa é a ideia. E o paiol cordel, porque a literatura de cordel, às vezes ela é vista como uma literatura de cordel, não é muito mais complexo. Eu, por exemplo, a Ruana ela foi admitida no ano passado na Academia Alagoana de Literatura de Cordel. E um desavisado pode dizer assim, por que ela foi? Vai estudar o que é cordel para tu ver por que ela foi admitida. Porque ela passou por uma análise rigorosa. Outras pessoas já tentaram ser admitidas e não foram admitidas. Então, a literatura de cordel dela está dentro dos critérios técnicos, a qualidade exigida para quem faz a literatura de cordel. Entendeu? Aí sim, você vai gostar, menos ou mais, isso aí é outra questão. Mas esses aspectos, eles são considerados, né? Na verdade, eu acredito que é mais pela concepção do produto, pela venda final, que as pessoas têm essa visão de ser um material mais frágil, de menos valor do que a produção de um livro, que você pega a capa, vermelho. Porque você está falando... eu acredito que essa ligação ainda bem que de você citou imagem... isso, porque eu estava vendo o livro. Quando eu falei da literatura do cordel, eu estava vendo o livro da Ruana, né? Que é como esse aqui, né? Mas você tem razão. Porque o aspecto do cordel tem também o aspecto do cordel, né? E é o livreto, né? Enfim. É o livreto e as pessoas veem como... Mas olha, deixa eu dizer uma coisa. Na Bienal, os livros da Ruana, os em cordel, eles esgotaram rápido, né? E as pessoas iam lá no nosso stand e procurando literatura de cordel. Ainda por incrível que pareça, isso tem, inclusive, acho que no livro da Ruana deve ter algum texto sobre isso. E tem lá, né, deixando isso claro, que ainda é a literatura mais conhecida e popular que existe. É a literatura de cordel, né? Então, assim, tem essa viagem, né, com relação à literatura de cordel, mas não é como muita gente pensa. Por exemplo, eu já brinquei com cordel, mas, tipo, não é mesmo a minha praia, exige muito de você. Então, o selo Paiol Cordel é justamente para valorizar isso, né? Então, você que está assistindo a gente, que é do Cordel, procurando essa editora, porque a gente vai produzir o seu livro, né, de Cordel, enfim. Então, é isso, para a gente poder não sair de onde a gente veio, né? Mas também trabalhar outros aspectos das obras, enfim, de uma forma mais ampla. Essa ideia de juntar essa galera toda aí que produz artes aí, cultura, já tentou bolar uma ideia para pegar todo mundo? Rola não, rola cada vez diferente, né? Vai dar um jogo de guerra aí. Eu seria, tem umas perguntas que eu acho muito interessante eu assistir. Mas mais voltado ao que o Siri coloca, eu acho que também se existe alguma especulação assim entre os literários de Teotônio de fazer novamente, como você colocou no início da nossa conversa aqui, essas ações mais públicas. Sarau na praça, uma feira cultural que eu lembro que existia, né? Sim, veja bem,
O sarau na praça, sarau da praça, no caso, que é na praça, é um movimento, inclusive, né? Sarau na praça. O Felipe fez parte do Sarau da Praça, a Alice, o Matheus, acho que o Celton também, com a banda dele, né? O Sarau começou com o GCI, né? Um pouco antes do GCI, com os professores, o Marlon, o Milton. Só que aí é o seguinte, o tempo vai passando e você tem que passar aquilo, entende? É por isso que a gente tem um cuidado muito grande, né? De promover mesmo. Porque o ser passa, né? O que vai ficar com o é o livro. A gente vai passar. E por isso que eu digo que é importante, que você falou assim, qual é o objetivo, eu acho, né, da editora? Papel. É o papel, né? É justamente esse. Fazer com que né, os jovens que estão chegando entendam, né, se interessem, né, por isso e entendam que eles também têm esse papel, né, de, né, enfim, continuar fazendo aquilo que a gente já fez. Então a gente já tinha feito essa coisa dos saraus, né? Teve até alguns eventos que eles meio que convidavam a gente e a gente achava que era assim meio complexo porque não queríamos mais ter aquele protagonismo, entende? Justamente para não parecer que não, porque aquilo ali era um movimento mais de juventude mesmo, né? E incentivando mais, assim, meio que sem protagonizar. Porque a ideia é que eles protagonizem. Entendo. Então, esse é o objetivo, né? E talvez tenha essa dificuldade. Sobre juntar todo mundo, como você fala, né? Eu não sei se... A gente tem um projeto, a Anilda tem um projeto que é um festival, né? A ideia é juntar todo mundo mesmo, que faz todo tipo de arte, né? Na questão da literatura, a gente tem também umas ideias sobre quer dizer, o Flávio Panoli, ele lançou a Academia Viralense de Letras. Era a Cala, a Vila, sei lá. Academia Viralense de Letras. E hoje não sei, não deve estar funcionando, né? Porque é mais complexo. Isso é mais complexo, entende? É porque assim, é isso. Todo mundo que faz isso, que faz arte, precisa ter um trabalho remunerado, entendeu? Tem um trabalho remunerado. E você precisa de tempo para você se envolver nessas outras ações. Agora, eu acho que uma coisa que a gente tem feito, que a gente quer continuar fazendo, são os lançamentos dos livros e também criar outros eventos que criem uma espécie de circuito de livro, né? Que você possa promover o livro, né? E a partir da promoção do livro, promover tudo o que engloba, né? O livro e a educação, né? É isso também. Eu preciso dizer uma outra coisa interessante aqui. Recentemente eu tive uma conversa muito boa com a Jó Pereira, né? Ela conheceu o nosso projeto e aí ela se interessou e a gente está tendo uma conversa muito boa com a gestão, que é para colocar essa produção dentro das escolas, das bibliotecas das escolas, né? Em uma quantidade que possibilite, né, os professores, As leituras, né, em grupo pelos alunos, os trabalhos e tudo mais. E isso passa, claro, que por uma análise criteriosa da Secretaria de Educação, né, dos técnicos da Secretaria de Educação, junto com no caso, a editora, os autores, enfim, para que esses livros eles cheguem nas escolas. Então, veja, isso é um movimento muito interessante, né? O poder público, com essa ação, ele vai dar uma alavancada muito grande na produção e também fazer com que os alunos, né, conheçam melhor, né, essa produção que a gente tem. Né? Essa é a ideia. Mas eu vou tentar juntar todo mundo. Não, é uma boa ideia. O teu trabalho aí no município, tu tá trabalhando no município? Eu sou conselheiro tutelar e eu sou, como é que chama o Celso Amorim é o enviado especial. Eu vou tirar uma onda agora aqui com o Godival. Mandar um abraço, inclusive, para o Godival, secretário de Cultura. Eu sou conselheiro tutelar, eu atuo como conselheiro tutelar no município, né? É o meu trabalho remunerado, né? Vai até quando a tua gestão? Vai até 2027 e acabou. Eu digo isso tem 20 anos. Eu digo que você vai ser conselheiro tem uns 4 mandatos, né? Você falou, inclusive, na abertura 2024. Aí eu pensei em corrigir, mas depois não vou corrigir. 2004. É 2004, no caso, né? Não, eu acho que foi a dicção. Foi, mas tranquilo, tá tudo certo. Aí não, então, veja,
eu vou até 2027, depois eu não tenho mais interesse de me candidatar, não, né? Mas quero agradecer a todo mundo que votou, de novo, né? Porque não tem mais interesse, parece que você está tendo um desdém com quem votou em você, não se trata disso. É porque a gente tem outros objetivos, né? Tem outros planos e tudo mais. E já houve, né, algumas conversas para que fosse para a Secretaria de Cultura, para atuar na Secretaria de Cultura diretamente, né, lá com a equipe do Gordo. Mas ainda a gente não chegou nesse patamar. Você ainda está estudando, né? O prefeito Pereira se organiza. Não, é que, na verdade, ainda não foi, a gente ainda não conversou sobre, mas existe essa possibilidade. Se acontecer, eu vou fazer isso com muita dedicação, né? Mas, além do conselho, eu também ainda atuo no rádio, mas eu atuo mais na área de vendas, né? E claro, também como editor na Editora Paiol, né? De alguma maneira, a gente também é remunerado lá, de alguma forma, né? Então, é desse modo que eu sobrevivo. Eu vou fazer uma pergunta, não sei bem se você vai poder responder sobre isso, mas enfim. Você está muito ligado sempre nos eventos do município ali, no Empório, naquele espaço lá de cultura. Como é que faz se o cara quiser publicar lá? Fazer um lançamento lá? Fazer um lançamento. A gente faz o tempo todo lá, inclusive. Você só precisa conversar com a Secretaria de Cultura. Tá, mas ali não tem ninguém responsável por aquele espaço. Quem é que fica? Tem. A Gildete, ela é responsável, ela é diretora lá, se não me equivoco. É irmã do João. Ela é a diretora. Ela é diretora geral. Geraldinho, Todas as permissões lá do Empório. E eu tenho sempre dúvida se é o secretário de comunicação, o Hudson ou o Hudson os dois trabalham ali na parte de... Os gêmeos. Os gêmeos. Conhecido pelos gêmeos. E eles também atuam lá, né? Uma parte eles também dão suporte lá. Mas esses gestores também estão conectados com a Secretaria de Cultura do Godivaldo e o alinhamento deles é muito bom. E assim, não tem nenhum empecilho. Até onde sei, não tem nenhum empecilho. Nós, inclusive, fazemos muito lançamentos lá, né? Todos os lançamentos que a gente tem feito ultimamente têm sido lá. E lá, inclusive, no Memorial, que é um espaço que eu gosto porque ele é como é que se diz, intimista, né? A gente fez o lançamento da Ruana lá. E eu gostei muito, foi bem intimista e tal. Com o apoio da Secretaria de Cultura. E eles apoiam mesmo, tá? Tem, por exemplo, coffee break, a questão de produção de banners, entendeu? É muito, assim, a atenção é muito boa. Eu gosto disso, né? Então é só conversar com a Secretaria de Cultura. O livro do Romildo também foi lá, né? Do professor Romildo, né? Ele também lançou lá. E a gente tem outros lançamentos. Agora a gente está trabalhando no lançamento do livro do Vinícius. A gente vai começar os trabalhos para o lançamento do livro do Vinícius, do Bibocas. Não é da Editora Paiol, mas é de uma pessoa nossa, né? E é um livro espetacular. O Vini é um poeta massa. E hoje, como é que está o apoio? Mudou muita coisa em relação à produção independente? No caso de vocês, né, que produzem os livros. De apoio vindo do município? Ou se vocês só esperam pelas leis aí? Sim, porque assim, primeiro é importante dizer que o município ele precisa ter uma compreensão da sua, vamos dizer assim, um mapeamento desses artistas, né? Artistas e produtores culturais, para que ele promova um edital que seja minimamente justo, né? E nesses aspectos, a gente já teve problemas, não vou mentir aqui, eu sou uma pessoa que sou muito verdadeira, já tivemos problemas em outros momentos e tal, também já tivemos soluções em outros momentos. Eu acho que a gente tem que sempre olhar de um modo positivo com aquilo que às vezes, né, cria algumas insatisfações, é natural, mas também olhar sempre para a parte positiva. Então, o fato de você ter uma secretaria que tem o cuidado de promover as audiências, de chamar a comunidade cultural, né, para poder participar do edital, já é um investimento muito grande da própria gestão. Sim, a gente gostaria que tivesse outros investimentos, mas essa não é uma... E aqui eu não estou querendo fazer a defesa da secretaria ou da gestão, não se trata disso. É que essa relação com a cultura política, ela não é uma coisa de Teotônio Vilela, entendeu? E aqui, sendo muito sincero, a gente tem tido um outro tipo de olhar mesmo, olhar mais positivo. Pronto, o Peu Pereira mesmo foi nos visitar, tanto na Feira dos Municípios, quanto na Bienal. O Peu, inclusive, lá quando ele foi
na Bienal, ele comprou o livro de todo mundo que estava lá, entende? Por uma questão, é uma coisa pequena, não é, cara, entendeu? Primeiro você tem um cara aqui, né, que está lá incentivando. Primeiro incentivou, o stand está lá, os escritores. Foi com o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Cultura, né, com o Godivaldo, enfim. E depois você teve ele em pessoa lá, né, dando uma força, prestigiando. Isso é importante, quando o gestor também, né, faz isso, isso é importante. Então, a gente tem esses incentivos. Inclusive, nós aprovamos uma lei na gestão do Valzir Marques, na Secretaria de Cultura, do Valzir Marques, que é uma lei que chama Lei Elisbão Costa, que é um... Elisbão foi um professor, e tem o Antônio Vilela, e ele tem inclusive um livro dele, um rascunho sobre a história do Antônio Vilela, uma versão dele que a gente também tem que conversar com a Secretaria para a gente produzir. Isso lá mais para frente a gente vai querer fazer. E a lei homenageia o Elisbão, e essa lei ela tem o mesmo aspecto da PENAB, né? Só que ela é, claro, no muito menor. Todo ano a gente quer publicar, abrir um edital e publicar uma obra de artista vilelense, né? Então veja, você tem esses acenos, só que é como eu disse antes, em algum momento aqui, você começa uma coisa aqui, você acha que vai ser mais precisa ir organizando, né? Então acho que hoje, tempo, né? então respondendo a sua pergunta mais objetivamente, sim, o olhar eu acredito que mudou, né? O olhar mudou. A gente vai estar sempre querendo mais, vai estar sempre querendo mais, vai estar sempre exigindo mais, vai estar sempre querendo exigir mais. Isso não impede a gente de pedir um pouco mais. Mas tem mudado, eu acho que tem sido importante. O apoio para quem faz teatro, eu acredito que tem algumas escolas aí particulares infantis que começam produzindo já. Em relação a gente comparando aí que tem aquele, acho que é do Sebrae, aquela carreta de cinema que vem, uma mostra que vem uma vez ao ano, não acredito, não sei. Por que é tão difícil tu participando desses eventos, sabendo que nacionalmente existem essas verbas? É um município que não se predispõe a apoiar, eu não sei. Você fala do teatro. Tá, do teatro e do cinema. É porque o teatro e o cinema ele é mais complexo, entendeu? Mais pessoas, mais custos. Exatamente. Exige mais tempo para você para você se especializar, né? O ator mesmo, né? A gente aqui, a gente coloca inclusive na nossa biografia. Tem alguém não é? Assim, professor de teatro, essas coisas, essa área. Eu conheço, a Ruana trabalha com teatro, né? Ela tem um grupo de teatro que ela formou na escola, né? Do Pedro Joaquim. E ela promoveu diversas peças, inclusive lá a gente acabou de falar agora, no Empório, né? Que é um trabalho interessante, né? No cinema a gente vai ter os curtas que a gente promoveu, só que é o seguinte, o cinema para você produzir, e você sabe disso porque você lida também com a parte de vídeo, ele é muito mais caro, né? E é muito mais minucioso, né? Então, outra coisa, você não tem formação de atores e atrizes, né? Todo mundo que a gente fez cinema aqui é ator, é não ator ou ator amador, né? Mas veja, também isso não é uma coisa tão relevante assim, porque você tem na seleção de elenco do Agente Secreto, de novo Agente Secreto. Você tem os não atores ou os atores que são, você vai assistir de novo que eu sei. Os atores que são amadores, né, que a gente chama de amadores. Então veja, e a gente produziu uma grande quantidade de filmes até 2021, por aí, né? Tem outras coisas também. A gente produziu o documentário do Pedro Joaquim. Eu participei do Trem Baiano, né? Fazendo eu mesmo, que eu fiz um locutor. Eu digo pro Alves, bicho, da próxima vez pede para fazer alguém que não seja eu mesmo, porque eu quero ser outra pessoa. E depois a gente fez outras coisas, né? Eu fiz o Anima, eu faço um professor, inclusive, que protagoniza esse filme. E A Porta, que é o Felipe que protagoniza. Esses filmes, inclusive, eu tô falando para vocês aqui, assistam. Porque são filmes interessantes. Eu já ia né? perguntar onde é que eles estão. Tá no canal da Cana Filmes no YouTube. Coloca lá, Cana Filmes no YouTube que você vai achar. Inclusive tem os documentários que a gente produziu também das comunidades quilombolas, né? Que é a bobeira, Olhares de Abobeiras, Olhares de Birros, né? Eu gosto sempre de dar o crédito. É produzido pela Nilda. A produção executiva é da Nilda, que é da Somos Produção Cultural. O Robson é diretor e roteirista, eu faço roteiro com o Robson também e a parte de entrevistas, né? E tem outras pessoas também envolvidas no projeto. Quando você pega o portfólio, né, da Cana Filmes, do próprio Projeto Paiol, né,
E dessas pessoas que eu estou citando aqui, você vê que é amplo, eles atuam em diversas áreas, né? Porque, como eu falei para você, o cinema é complexo. Então você vai ver que nos filmes, sempre você vai ter as mesmas pessoas. Outra coisa, né? Quando a gente começou a fazer cinema, a gente era meio, eu e o Robson, mais ou menos, basicamente eu e o Robson. A gente era meio, tipo, esses caras são meio doidos, tá ligado? Porque a gente foi gravar uma cena ali naquela, onde era, na época ainda era a churrascaria do Seu Regis, eu me senti um ET, né? Porque a galera olhando pra mim, eu encenando lá, não falava, não tinha nem texto, mas eu tava tomando uma Coca-Cola e tal, e o Robson dirigindo e filmando. Então eu chegava, pô, que negócio meio doido. E tem um curta-metragem, quilômetro 57, se não me equivoco, feito por uma galera de Maceió, do cinema, que se passa ali naquele posto do Seu Regis, ali onde era o posto do Seu Regis, no meio ali. É um filme, inclusive, bem interessante. E em umas partes aqui de Canaviais, em Teotônio Vilela. A galera foi lá, pediu autorização, gravou. Isso muito antes da gente produzir filme em Teotônio Vilela. Entendeu? Então as coisas vão se conectando, né? Mas é isso, eu acho que é porque é uma área muito... É uma área muito, assim... tem uma cena, inclusive tem um... que ilustra o que eu estou lhe dizendo, né? Que tem um bastidor. A gente está filmando Anima, a gente está filmando Meu Eterno Retorno ao Colecionador de Dores, que é feito por mim e pelo Claudemir Silva. É a história de um cara que o amigo dele se separa e esse cara, o outro cara que é amigo, não consegue superar a separação do amigo. Sacou a ideia, né? Ou seja, uma coisa bem louca. Meu Eterno Retorno ao Colecionador de Dores. E a gente tá lá, e o Robson não sabia, né, que o Robson estava filmando, e aí a gente tá colocando uma luz lá, né? Eu tiro a maior onda, disse, meu irmão, se fosse o Leonardo DiCaprio que estivesse aqui, tinha alguém segurando essa luz, né? Mas não, eu era o principal, e agora eu sou o cara da luz, meu amigo. Então é isso. Para fazer desse modo como faz, tem que ser assim. Ah, Cláudio, mas é porque não está sendo financiado pelos editais. Ainda com financiamento. Estou falando do ponto de vista de filmes mais menores, né? A gente chama de filme sem orçamento, porque quando tem um orçamento pequeno, sem orçamento. Você vai ter, tem que ter esse engajamento, entende? E tem a ideia de tanger, né? Você tá ligado que é muita gente, né? E lidar com gente é muito difícil, entende? É muito difícil. Então tem que ter propósito, tem que ter objetivo, porque senão não vai. Mas eu queria passar aqui para vocês alguns dados que eu achei interessante aqui, né? Ó, entre 2022 e 2024, os associados, isso são dados da CTBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, eles demonstraram um crescimento do emprego, né, isso na cadeia produtiva do livro, de 15% superior à média do setor editorial e livreiro em suas localidades. Em cada localidade, sul, sudeste e tal. Entendi. Nas regiões em que estão... 612 estabelecimentos, 32 mil empregos diretos. Isso é um aumento, entende? Aí você tem 5.608 estabelecimentos que publicaram livros nos últimos anos, que passam pela base de dados da CBL, a Câmara Brasileira do Livro, que é onde a gente pega, para as pessoas entenderem, o ISBN do livro, né? O ISBN do livro é o CPF do livro. Quando a gente começou a fazer os primeiros livros, tem uns 3 livros do Editora Paiol que não tem nem ISBN, porque a gente não tinha essa, né? Então a coisa foi se modernizando, vamos dizer assim, né? Então é isso, o setor ele é importante para a nossa cidade. Ele é muito importante porque ele promove a leitura, né? E também promove a cultura, né, do município. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem aqui como cartão postal, né? O pessoal, às vezes, fora, alguns amigos de Arapiraca, Teotônio, Arapiraca, Maceió, aí de Teotônio está chegando aí, né? Então é meio que o pessoal de Teotônio é inquieto, né? Enfim, é isso, né? Para a gente terminar aí, o pessoal que iniciou continua publicando ou se aposentaram já? Estão afastados? Do pessoal que iniciou, se eu for pegar lá o projeto, o GCI, né, na fagulhazinha lá, eu acho que pouca gente, né? Assim, ali, nossa, dali tem Alexandro, eu, Felipe veio depois. Nossa, o Alexandre é muito triste. O Marlon continua publicando, né? Apesar de não pertencer àquele nosso movimento, mas ali paralelamente, já em 2015, o Flávio também, né? Flávio Oliveira, ele produziu aquele livro, o Menestrel, Terra do Menestrel, e ele tem, se não me equivoco, mais uns 3 livros, o Flávio. Ele continua produzindo. Eu tive a conversa com ele, tem mais ou menos um ano e pouco, ele disse que estava Mas aí produção independente, é?
É produção independente, é. Ou por editoras, né, que você acha algum incentivo massa aí, né, uma promoção massa. Não deixa de ser independente porque você financia, né? Então, é independente. A Cristiane, eu não falei dela, mas a Cristiane, ela lançou Todos os Rios Correm para o Mar. A Cristiane, que é da professora Socorro, não, professora... Esqueci o nome dela agora. Sei que Mas é. eu esqueci. Ela está no exterior e ela produziu, ela lançou mais recentemente, há uns anos atrás, depois de lançar esse aqui, então, Antônio, ela lançou um em inglês, né? Lá nos Estados Unidos. Ela mora lá, lançou esse em inglês. Tem alguns amigos que têm alguns exemplares desse livro, mas é em inglês, porque não teve como... Não sei, também não lembro se é bilíngue, mas eu acho que é em inglês. É completamente em inglês. Aí a gente tem uma galera nova, que é importante citar, né? A gente tem o Sérgio Roseno, que ele junta ali, a literatura dele está sempre ligada à capoeira, é bem interessante isso. Aí o Erisvaldo, que foi, vamos dizer assim, o primeiro cordelista, né, que a gente conheceu e que ele se promove bem também na área. Depois a gente tem o Vinícius, o Galo e o Vinícius, o Felipe Vessosa e o Vinícius. A Alice não tem o diversos, mas ela tem projetos, não sei como é que tá. Ela está atuando na área da saúde, né? Ela é psicóloga. E a Juana, que a Juana ela seria a nova, né, nova geração mesmo, assim. Acho que depois da Juana a gente não tem ninguém assim que veio realmente agora, né? E com a qualidade muito boa. O Galo, não preciso nem dizer da qualidade do Galo, do filho do Vinícius também, né? O Marlon está produzindo agora, tem um outro livro para sair, né? O Alexandre produziu recentemente o Baixo dos Escravos e tem outros projetos para sair. Eu estou produzindo o livro de Maio e tem outros projetos para sair. E tem algumas pessoas que a gente tem ouvido, fulano escreve, tal. Então, essas pessoas a gente também está aqui para incentivar, né? Porque não pode deixar, como diz a história, a peteca cair. Não. Show de bola. Só se tiver alguma coisa aí que você queira complementar que a gente não abordou. Para Sim. finalizar, eu acho que seria importante também você deixar o contato da Paiol, o Sim, Instagram, sim, que a gente sim. falou muito, ó, quem tá Uhum. aí, que tem vontade de fazer um livro, que não sabe como fazer, Sim, eu vou fazer isso. qual seria o contato? Antes, deixa eu só trazer aqui esse Envelope. Isso. Me dá um livro de Maio, porque eu mostro para eles verem como é. Isso aqui a gente imprime, que é justamente para a gente sentir ele, né, já Pronto, ganhando, né? Aí aqui já, Tá na mão. tipo, assim que cheguei em casa já tinha várias, como é que se diz, anotações para fazer, tira isso, tira aquilo. É uma coisa assim. O livro está pronto. Quando é que o livro está pronto? Nunca, porque você pode depois reeditar ele e fazer modificações. Então, isso aqui é seria, que a gente chama, vou chamar de boneca do livro de Maio, né? Isso daqui a gente trouxe para vocês. Esse boneco que a gente aprende na Isso aqui faculdade, a gente que é a bonequinha quer presentear trabalhosa. com ideia de fluxo. E aí vocês, assim, vocês fazem assim o que vocês quiserem. Vocês, por exemplo, vocês colocam A lá. gente vai vocês, deixar no né? estúdio. Esse daqui tá esgotado, mas eu consegui achar um exemplar para vocês. Esse livro não é produzido por nós, mas é pela imprensa oficial Graciliano Ramos, que a gente tem assim, respeito muito grande pela imprensa. Delírios Ela é e muito importante para a tranquilos. produção literária em Alagoas. É mesmo. Ô, Claudemir, mesmo Tô aqui, após... egoísta. Deixa a Selma falar aí. Tá olhando? Não, fica à vontade. Esse é o livro que eu falei do Pedro da Rocha. Vou mostrando aí. Mesmo após tantos lançamentos de livros, vocês não conseguiram uma editora de grande porte, tipo a Graciliano Ramos, que conseguissem, vamos dizer assim, financiar, não financiar, mas para ser realmente uma editora padrão do grupo? Não, porque assim, a Graciliano ela tem vamos dizer que uma... Não, é nível... ela tem, e assim, a Graciliano, ela é mista, né? Ela é a editora do Estado, mas ela também tem uma parte que é privada, né? E a Graciliano ela é muito importante porque ela tinha os editais de incentivo, né? Não, mas eu falo assim, em termos de compensar financeiramente, entendeu? Já que vocês já são uma editora, assim, de renome, já tem um grupo de pessoas. Você está falando no sentido de ela da produção, ou ela fazer... colocar um selo? Não, imprimir, né? Não, tudo bem. Tô falando imprimir Você fala da gráfica, no caso. que seria a gráfica. Sim, é. Na verdade, que é papel, né? Diagramação já entra tudo. Na verdade, a Graciliano ela tem uma demanda muito grande. Entendeu?
ela não fica sem demanda, né? E projetos pequenos para ele, ela não tem é uma demanda muito compensador. grande. Aí acaba não compensando pra gente por essa questão, né? Mas o produto A prioridade é deles é excelente. muito bom. É. Pronto, esse daqui é impresso por lá, esse do Alex também, né? Esse aqui é impresso por lá. Esse daqui meu é impresso por lá. Esse selo aqui é um selo que a gente colocou lá foi na Bienal, não, esse aqui foi na Bienal ou na Feira, a Feira dos Municípios, tá aqui. Não. Na Feira dos Municípios, para as pessoas conhecerem, né, o município, aí colocar aqui QR Code e tal. Esse livro é muito massa, que é da Inês. Olha, eu não falei da Inês, tá vendo? Da Inês Calazans. Qual foi o grande choque, no caso seu aí, dos meninos que participaram de eventos fora, comparando com outros estados aí, indo para fora, assim, de Alagoas, né? Levando a questão da produção cultural do livro e do cinema. A gente não tem essa Dificuldade, percepção. essa Não, diversidade. essa percepção em relação aos eventos, por exemplo, uma Bienal do Livro de São Paulo, por exemplo. Ainda não participei, não participamos, né? O que a gente tem assim, de retorno é, por exemplo, eu recebi uma ligação de um cara de Minas Gerais querendo falar sobre o Prêmio Baiano. Sabe? Tipo, tá na internet. Então você tem essas pontes, né? Você encontra vários livros, principalmente do Marlon, na estante virtual. Porque o livro ele anda, né? O livro ele tem asas. Então, nesse sentido, né, a gente sente que escrever vale a pena. O livro vai voar, né? E como eu falei, o que a gente faz dentro de toda essa cadeia de produção que existe, né? Tô abrindo tudo. Pode abrir. Eu tenho essa coisa por abrir, viu? Por tirar o plástico. plástico. Eu gosto disso. Quando o livro chega, eu gosto de fazer isso, né? Receber livro, aliás, é uma coisa assim espetacular. Esse livro é muito bom. Assim, você lê esse livro, você está passeando por um junqueiro. Esse daqui, que é o da vossa irmã, né? Esse livro é um livro Esse importante livro para é mim. forte, né? Porque ele é um livro que eu sempre digo, né? Que esse daqui foi um livro muito emocionante para fazer, no sentido de, sabe, de sentir dor mesmo. E esse daqui de rir muito. Do Godval, que é um livro massa, são causos muito divertido. Ah, sim, dizer que você perguntou sobre como é que as pessoas encontram a gente, né? Isso. Nós estamos no nosso site, www.editorapaiol.com.br, o Rafael vai colocar aí embaixo. Isso aqui né, é legal. Você quis fazer, vai aparecer em algum lugar da tela aí, gente. Você quis fazer isso. E também no nosso Instagram, né? O nosso Instagram, ele tem sido muito movimentado. O @ Projeto Paiol Oficial, né? E também pode ir pelo Instagram dos nossos autores, né? Tem o meu Instagram também, tem o meu número, o 82993677858. Podem ligar, né? A gente, se não for para cobrar, pode ligar. Cara, eu vou dizer uma coisa. Galera, assim, brigadão, né? Estamos aqui finalizando o programa, já abrindo os livros. Muito obrigada por esteve conosco até agora. Eu quero agradecer também, né? Agradecer a vocês pelo convite. Dizer que eu acompanho vocês, né? Sempre na medida do possível quando posso. Muito obrigada. Acho que vocês... A gente tem uma coisa assim, semelhante, que é muita luta, né? Para fazer o que vocês fazem, eu tenho essa noção. E a gente segue na luta, entendeu? Eu acho que não dá para você... Eu tenho tido na minha vida uma percepção do seguinte, né? A gente passa por diversos desafios na vida e o que você tem que entender é que você precisa continuar, entende? Continuar fazendo aquilo que você gosta, continuar acreditando naquilo que você faz, né? Se você acredita, continuar acreditando. Nós temos um papel, acho que muito importante para até o Antônio Vilela, né? Enquanto escritores, enquanto produtores, editores, enfim, professores, né? Afinal de contas, eu também sou formado em letras. E é isso, é continuar fazendo, né? Agradecer os parceiros, os incentivos culturais, o pessoal da Secretaria de Cultura, né? Através do Gordo, dar abraço para todo mundo lá. O Paulo Davi, que faz um trabalho muito massa de promoção, inclusive, da cultura vilalense como um todo, né? Ele cuida lá, inclusive, do material do Menestrel, do Teotônio Vilela, o acervo, inclusive, né? Pessoal, fiquem atentos no Instagram da Prefeitura sobre a PENAB, né? Ciclo 2, que vai abrir nos próximos dias aí, para que as pessoas possam participar. E qualquer dúvida que tiver, né, pode conversar com a gente, né? Eu quero aproveitar e agradecer aqui a Nilda também, né, que tem uma parceria muito boa, da Somos Produção Cultural.
né? E a todos os nossos escritores, agradecer a Ruana também, que, Trabalhando aqui, né, ó. que me acompanhou aqui hoje, e que está dando também uma atenção muito grande para a gente, trabalhando com os nossos projetos. A gente tem um projeto massa que a gente está agora com a Nilda, né, que a gente vai executar, e o Alexandre também faz parte desse projeto. E agradecer aos meus parceiros, o Alexandro Alves e o Felipe Fessosa, que eu chamo carinhosamente de Galo. E a todo mundo, né, que já fez o projeto para lá no início, que não está mais com a gente diretamente, mas que, né, torce por nós e estamos juntos aí nessa batalha. Muito obrigado por tudo e parabéns a vocês. Tá? Rapaz, Me diga que foi só 1 hora. foi 1 hora e um pouquinho. Assim, nossa senhora. Para fechar, eu vou só assim parabenizar e dizer que dar o aval eu da minha área, né? Que projeto gráfico, a qualidade do material de vocês é show. Essa releitura mesmo aqui que vocês fizeram no livro dela de cordel ficou muito massa. E não só esse livro, né? Todos os livros, assim, a qualidade do projeto gráfico, tipo capa, material, verniz, contracapa, o projeto de diagramação em si, tamanho, espaçamento, assim, espetacular, show de bola. Quem estudou sabe o que é isso que eu tô falando. Você é da área, tecnicamente, né? Então, Ele é designer, viu, gente? Ele é designer gráfico. Eu posso só ler um texto do meu livro? pode. Tá. Finalizei com ele. Então, esse texto ele foi feito para minha avó, né? Para minha avó Amélia, que eu perdi o ano passado, né? E chama Asilo. Morreu o filho querido, depois o primogênito, o caçula caiu de AVC. O do meio não vê mais a primavera das cores. Nos quadros silenciados, ela rumina as fotografias. Sofre de ausência crônica e vai partir de solidão. Show. Então, galera, lembrando aí, né, se você quer apoiar a gente, se inscreve aí, já sabe como é que funciona por aqui, dá like, comenta, deixa aí seu comentário. Agradecendo o pessoal aí do Alagoas Web, que a gente esqueceu de mencionar no início, parceria de São Miguel. Tamo junto aí, agradecendo todo mundo que participou não, né? Que participe, que mandem sugestões pra gente. Então é isso, agradecer mais uma vez aí o Claudemir. Futuramente aí, vai voltar aí para falar sobre a trajetória dele, que hoje a gente especificou aí sobre o livro, Foi. né? E depois a gente traz aí outras pessoas aí, como a menina mesmo ali que você mencionou agora. Então é isso, agradecer a todo mundo aí, valeu. Quinta-feira a gente tá de volta. Amém.